Olá, bem-vindos. Vou esperar uns segundinhos aí enquanto o Insta chama o pessoal pra gente poder começar. Que semana! Que semana! Eu estou com um grande desafio de falar de tudo que aconteceu essa semana em apenas 12 minutos, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. O pessoal que tá entrando agora, dá um joinha aí pra mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, pessoal. Só pra eu testar aqui meu áudio, ver se tá tudo certo. Deem um joinha pra mim se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um resumo semanal de uma semana que parece que foi mais de um mês. Que semana intensa, né? Para quem tá acompanhando o mercado aí, essa semana foi uma semana cheia de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas foi uma semana bem, assim, acho que não tem outra palavra, foi uma semana realmente agitada, foi muito intensa essa semana e a gente vai falar um pouquinho de tudo o que aconteceu. Ninguém me deu um joinha, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Por favor, quem estiver me ouvindo bem aí, só para eu saber que o áudio tá... Ah, legal, obrigado, Roberto. Show, galera. Bom, possível começar esse resumo semanal sem falar um pouquinho do que aconteceu com a Bolsa. A gente teve na sexta-feira, na verdade na sexta-feira já logo depois do pregão da semana passada, o presidente Bolsonaro anunciando que ia fazer a troca do CEO da Petrobras, do presidente da Petrobras, e isso fez com que o mercado ficasse realmente muito agitado. A gente teve uma semana muito intensa, por quê, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, poxa, mas o presidente, ele está no direito dele, né, de fazer a troca, enfim. Entretanto, a grande questão é a mensagem que isso passa, né? Então, quando o mercado, de uma maneira geral, não gosta quando tem esse tipo de interferência dentro das empresas, né? E o que aconteceu foi o que a gente viu essa semana. A Petrobras teve as suas ações desvalorizando bastante, ela chegou a cair quase 22%. Na segunda-feira, abriu já com um gap entre o fechamento de sexta e o fechamento de segunda, ela já abriu com um gap de mais de 10% e realmente se consolidou e caiu bastante ao longo da semana, né? E isso fez, a Petrobras é uma das empresas que representa muito o Ibovespa, né? Que está dentro do índice da Bolsa Brasileira. Isso fez com que a Bolsa caísse, até agora há pouco, estava 5,2% de queda na semana. E eu acabei de olhar aqui que nós já estamos em 6,6% de queda nessa semana. Então a gente está tendo aí uma aceleração no final do dia. Acho que o pessoal está realmente não querendo dormir posicionado durante o final de semana. E a gente está vendo aí um movimento de realização maior na Bolsa agora no final do dia. E estamos aí com 6,57% de queda exato neste momento. Tá? Então, muito disso puxado pela Petro. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que não impactou só a Petrobras, a Bolsa como um todo caiu na segunda-feira. Isso fez com que o mercado tivesse muita incerteza, o mercado ficou realmente agitado, praticamente todas as curvas de juros futuras subiram entre 5% a 8%. Então, por exemplo, se a gente pega a curva de juros DI para 2027, ela começou a semana em 7,6% de previsão, fechou em 7,85%, uma alta aí de quase 7%. E todos os outros anos, 25, 23, mesmo as curvas mais curtas, acompanharam esse movimento de alta na curva de juros, muito por conta da incerteza, né, do que a gente teve, dessa instabilidade, e também por conta de um aumento de novo de gastos. Hoje, inclusive agorinha, e pode ser até isso que tenha interferido para a Bolsa desacelerar agora no final do dia, para cair mais. O Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento dizendo que é bem provável que o auxílio emergencial saia R$250 a partir de março. Então a ideia é que seja R$250 para menos pessoas. A gente tem dois pontos aí, né? A gente tem um ponto de que a economia, ela continua parada, ela continua patinando, e a gente tem o ponto de que o governo não tem mais dinheiro para gastar. Então a gente fica realmente num impasse aí do que vai acontecer
é aquela coisa de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, a gente realmente está vivendo aí um cenário bem instável e bem crítico, né, nesse momento do fiscal brasileiro. E aí, ainda voltando para a Bolsa, né? A gente teve esse impacto como um todo, entretanto, porque o que aconteceu, né? Quando o Bolsonaro fez esse anúncio, todo o mercado falou assim, poxa, ele tá indo contra tudo que ele falou que ele ia fazer. Ele falou que ia ter uma agenda mais liberal, que ia ter uma agenda com pouca intervenção, e ele tá fazendo exatamente o oposto disso. E daí o que o governo fez? Acho que meio que como uma resposta para isso, o governo foi e acelerou e mandou tanto o MP para a Eletrobras, quanto um PL de privatização dos Correios. Foi meio que assim, não, peraí, a gente mexeu aqui na Petrobras, porque a Petrobras tem um cunho mais social, mas aqui a gente não está mudando o que a gente pretende fazer, a gente não está mudando o discurso que a gente teve lá atrás. Então tá aqui, estamos apresentando uma MP para a Eletrobras e estamos aqui apresentando uma PL para as privatizações dos Correios, o que foi meio que tipo assim, um cala-boca para o mercado no sentido de que, olha, a gente mexeu na Petrobras, mas a gente não vai mudar a nossa política, tudo aquilo que a gente falou que a gente ia fazer lá atrás, a gente mantém. Enfim, foi meio que um cala-boca no sentido de falar, calma, mercado, não é assim, tanto que as ações da Eletrobras, foi uma das poucas que subiram, tiveram uma alta de quase 15% ao longo dessa semana. Então foi uma resposta um pouco por conta desse MP que foi, né, para o Congresso para ser aprovado e para que dê andamento aí nessas questões das privatizações. Então foi meio que tipo um toma lá da cá, eu mexo um pouquinho aqui, mas eu arrumo um pouco do outro lado para vocês verem que eu continuo mantendo a minha posição liberal. Entretanto, o mercado ainda está muito arisco, muito nervoso e assim, existe um clima tenso no ar também puxado pela Bolsa Americana. A outra ponta, né, não foi, é claro que ao longo da semana aqui a Bolsa Brasileira ela se descolou muito em relação às quedas, em relação ao resto do mundo. Entretanto, quando a gente olha para fora e principalmente na Bolsa Americana, a gente também vê uma instabilidade. E por que isso está acontecendo? Porque essa semana a gente teve uma situação de aumento de juros nos Estados Unidos. E isso para lá por conta do quê? Primeiro por conta da inflação. Então tem-se uma preocupação, a inflação nos Estados Unidos ela vem subindo gradativamente. E aí começou aí uma situação de que assim, vamos aumentar um pouco de juros, ainda está muito... O Fed ele ainda tá assim, que é o Banco Central americano, né? Ele ainda tá assim, não, calma, não é assim, tá tudo certo. Mas a gente viu aí as taxas de juros americanas subindo de 1,2, 1,3 para 1,4, chegou a ser negociada a 1,6, as taxas de juros de 10 anos, e isso para o mercado americano, que é um mercado extremamente alavancado, que eles têm muita dívida, é muito perigoso. E mais do que isso, né, o que a gente vê também, a questão da Bolsa Americana caindo, porque com as taxas de juros nesses patamares, a gente tem, isso se aproxima muito dos dividendos que são distribuídos na Bolsa Americana. Então o cara tem assim, poxa, se eu invisto em juros, eu tenho esse patamar, e se eu invisto na bolsa, eu tenho o mesmo valor dos dividend yields. E isso é muito ruim pro investidor. Ele olha isso e fala assim, para que eu vou correr risco na bolsa se lá na minha renda fixa americana eu posso ter o mesmo valor de rentabilidade, né? Então, isso acabou gerando aí uma saída para aqueles investidores que são mais conservadores, eles acabam optando em ir para o mercado de juros, porque em teoria a renda fixa é mais segura, né? Apesar de que a renda fixa não é nada fixa, né? A gente tem visto semana após semana que a renda fixa também varia pra caramba e que a gente tem tido uma volatilidade realmente acima do normal, se é que a gente pode dizer que existe um normal, mas o mercado realmente está bem intenso. Falando um pouquinho de outros índices que tem que estar no radar e que a gente precisa prestar bastante atenção. IPCA 15 saiu essa semana com uma alta de 0,48 para fevereiro, fechando aí no acumulado de 12 meses de 4,57%. E a gente teve também o IGPM com mais uma alta, né? Ele vem subindo mês após mês, mais uma alta de aproximadamente 2,5%, tá? E isso reforça o quê, né? A gente tem falado constantemente sobre isso, que é aquela questão assim, poxa, tá bom, Fernanda, então se é esse o cenário que existe no mercado, o que eu posso fazer para os meus investimentos, né? E a gente tem falado constantemente sobre os investimentos atrelados à inflação, porque a inflação vem subindo
mês após mês, ela sobe, continua subindo. Então, assim, a gente ter hoje uma taxa Selic 2, e a gente tem índices atrelados à inflação, que pagam aí inflação mais 3,5, inflação mais 4, inflação mais 4,5, são baitas alternativas, e a gente ainda tem crédito privado, né? Algumas opções de crédito privado que pagam essas taxas, tá? Então, acho que tem que ficar de olho nesse tipo de oportunidade, porque realmente você ter 4,5% acima da inflação num cenário como hoje é um baita de um rendimento, né? E além desses títulos de crédito privado, a gente também olha com bons olhos para os fundos de private equity. O que são os fundos de private equity? São investimentos que são feitos em empresas de capital fechado para que elas cresçam e lá na frente sejam vendidas com valorização. Então, a gente tem tido grandes oportunidades em investimentos de private equity, que é uma forma de você investir na economia real, né? Uma forma de você também estar investindo em empresas, mas você não sofre tão diretamente com essas interferências políticas que acontecem na Bolsa e que têm acontecido frequentemente, que geram esses altos e baixos, né, na Bolsa. Bom, falando um pouquinho sobre vacina, essa semana a Pfizer teve a liberação definitiva, o que é uma ótima notícia, falando de Covid, né, que não tem como ficar sem falar disso. Reino Unido soltou algumas notícias também bem importantes, mostrando de como é que tá indo lá, né, eles que já estão bem acelerados aí no processo de vacinação. E realmente já se está vendo uma diminuição na contaminação, uma diminuição nos casos né, de pessoas internadas. Então, isso foi aí uma notícia bem positiva em relação ao Covid, em relação ao grande medo que se tinha do negócio realmente tomar mais uma onda, enfim. Então, a gente está vendo aí realmente a vacina evoluindo. Ainda tem chão, mas está andando e isso é uma notícia bem positiva, tá? Bom, eu acho que eu falei de tudo um pouquinho. Foi realmente uma semana muito intensa. O maior desafio dessa live está sendo resumir realmente o mercado, o que aconteceu essa semana em 12 minutos. Foi uma semana que a gente teve que segurar, né, todas as emoções aí, mas quer entrar em bolsa? Tem oportunidade? Tem, mas tem que ser com cautela, tá, gente? A gente fala que a gente tá no momento que a faca tá caindo e tá caindo com a lâmina virada para cima. E se você vai segurar enquanto ela tá caindo, você corre o risco de se cortar, porque você não sabe se ela parou de cair, né? Então, eu acho que se é para entrar em bolsa, tem que ser com cautela, tem que ser com cuidado, tem que ser consciente, tá? E não simplesmente porque, caiu, tá na hora de comprar, vamos comprar. Não é assim. Então, eu acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter no momento de escolher os investimentos. Por outro lado, são nesses momentos de crise que a gente tem grandes oportunidades. Então, também não dá para ficar totalmente de fora, tá bom? Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente se fala. Um grande abraço.